Olá, pessoal, boa noite. Vamos agora falar um pouquinho sobre as dúvidas de vocês da disciplina de Educação em Saúde. Então, o que surgiu de dúvidas? Tem uma aqui. Queria entender melhor sobre os 4 fluidos corporais descritos por Hipócrates quando ele fala a respeito da saúde. E essa primeira está um pouco relacionada também com a segunda. E quando Galeno diz que eles também definem o temperamento e a personalidade. O que acontece? O Hipócrates, ele foi um filósofo do tempo da Idade Média. Ele fez uma teoria chamada teoria do temperamento, que ele fala dos 4 tipos de fluidos corporais. Quais são esses 4 tipos? Primeiro ele fala em humores, que é o sangue, o nosso sistema sanguíneo. Depois ele vem falando do fleumático, que é questões que fala da linfa e fleuma. A linfa são os vasos linfáticos que nós temos no nosso organismo. Em anatomia e fisiologia vocês vão perceber essas questões melhor também. E nós temos também depois o terceiro é o colérico. O colérico ele fala das questões da bilis. Então são os vasos que carregam a bilis, né? Que é produzida no fígado. E o quarto ele fala do melancólico, que é uma bilis negra. Então, o que significava isso? O Hipócrates, naquela época, começou a perceber o significado dessas questões do corpo humano, porque até então não se sabia nada, não se tinha ciência. Então, ele começou a perceber essas questões. E o Galeno, por sua vez, o que ele acabou colocando? Ele colocou que o temperamento estava ligado a esses fluidos e esses fluidos modificavam a personalidade das pessoas. Ele imaginava isso. Isso é o que eles colocavam lá na história que a gente tem descrito, né? Então, o que o Hipócrates falou dos 4 fluidos? Tem o sangue, a fleuma, a... eu não lembro os 4. Aliás, os humores, que é o sangue, né? O fleumático, a linfa, o colérico, a bilis e o melancólico, que é a bilis negra. O que é a bilis negra? Porque ficava a bilis mais escura. Tem um problema hepático, isso torna a bilis um pouco mais escura do que a coloração normal dela, né? E aí o Galeno, ele vem falando dessa teoria na Idade Média, o que ele fala? Ele fala que esses fluidos, esses 4 fluidos, interferem na personalidade das pessoas. Então ele fala que o fleumático, a pessoa, ela é sonhadora, ela é pacífica, ela é dócil. Quando ele fala do fluido colérico, ele vem falar que a pessoa é ambiciosa, ela é dominadora, ela está em cólera. O que é em cólica? Em cólera, ela está brava, né? Está mais assim altiva. E depois vem a questão do melancólico. O melancólico é a pessoa pessimista, a pessoa rancorosa, a pessoa solitária. É isso que ele vem falando. O sangue, ele fala que a pessoa é expansiva, que a pessoa ela é otimista. Então ele correlacionou cada fluido a um tipo de personalidade do indivíduo. E isso são questões que eles estudaram naquela época, eles começaram a perceber isso, né? Depois vocês colocam aqui. Como eu posso definir a palavra conceito de saúde nos tempos antigamente? Nos tempos antigos, né? Nos tempos antigos, saúde era a definição que a pessoa não tinha doença, só isso. Na atualidade, a Organização Mundial de Saúde fala que é o completo bem-estar. Além da pessoa não ter doença, ela tem que ter um completo bem-estar bio, psico e psicológico e social. Tudo isso tem que estar num conjunto. Antigamente, era só não ter doença que a pessoa tinha saúde. E na verdade não é assim. Às vezes eu não tenho doença nenhuma, mas eu tenho preocupação, eu não tenho moradia, eu tenho falta de dinheiro, aí ocasiona estresse e várias outras preocupações que podem agravar o estado de saúde do indivíduo, né? Depois nós temos a outra questão, né? Quando diz que a evolução da saúde brasileira está diretamente relacionada à evolução econômica, social e política, a que se refere? Um pouco do que a gente falou antes, né? Se você tem. Vamos pensar hoje em dia, com as questões da pandemia, a saúde da população brasileira. Quais são os mais afetados? O que a gente tem escutado muito em reportagem falando? São os vulneráveis. Quem são esses vulneráveis? São as pessoas desempregadas, pessoas que não têm recurso financeiro nenhum. E são até alguns chamados dos invisíveis da sociedade. Tem alguns que nem CPF tem. Quer dizer que o governo nem sabe quem o indivíduo é.
Ele não existe, ele é invisível, por isso que fala que ele é invisível. Então, a situação econômica, social e política, ela interfere diretamente na saúde do indivíduo. Vamos pensar, o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, falando pelo mundo inteiro, está pedindo para fazer um isolamento social. E alguns políticos estão dizendo que não precisa fazer isolamento social. Então, essa política vai interferir na saúde das pessoas. As pessoas estão saindo mais, não estão respeitando esse distanciamento social, elas vão ficar mais doentes. É nesse sentido, tá bom? Na matéria diz que o modelo campanhista de Oswaldo Cruz era fiscal e policial e que depois Carlos Chagas melhorou esse modelo. Como era realizado o modelo de Oswaldo Cruz, pois era usado a força e a autoridade da polícia? Isso mesmo. Então, na verdade, as pessoas eram obrigadas a, por exemplo, a passar numa unidade básica de saúde, a se vacinar. Então, tinha uma obrigação, porque se ela não fizesse isso, ela tinha punições pelo regime militar. Então, era um poder muito grande. Hoje em dia, é feito várias outras questões, por exemplo, é feito várias campanhas de vacina. Então, quando faz a campanha da poliomielite, aquela da gotinha, que agora não está fazendo por conta da pandemia, mas quando faz a campanha da gotinha da poliomielite, na verdade, é porque a gotinha infere que não dói, é uma medicação que não vai doer. Aí as mães, os pais acabam levando as crianças com maior frequência na unidade básica de saúde para tomar vacina. Só que chegando lá, o que acaba sendo feito? Olhando a carteirinha de vacina da criança e se tiver vacinas atrasadas, ele acaba sendo atualizado com todas as vacinas. Então, o recurso acaba sendo esse. Antigamente, não. Antigamente era obrigado. Se a pessoa não levasse para tomar vacina, se ela não levasse o idoso para controlar a situação de saúde dele, deixasse morrer a míngua dentro de casa, era punido. E severamente, né? E aí vem outra pergunta, o que os sanitaristas fazem? Sanitaristas, na verdade, são aqueles indivíduos que trabalham com a saúde pública. Então, hoje em dia, nós temos até pós-graduação para sanitarista. A pessoa ela tem um nível superior, por exemplo, ela pode ter feito enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia, alguma questão da área da saúde. E ela quer trabalhar com as questões de saúde pública. Então, ela é uma defensora do Sistema Único de Saúde, ela acaba defendendo bastante os preceitos do Sistema Único de Saúde, o SUS, e ela vai atuar a nível de saúde pública. Esse é o sanitarista. Pode trabalhar em vigilância epidemiológica também, nesses segmentos. O que quer dizer na Conferência Internacional de 92 em Santa Fé, em Bogotá, né? Onde fala que busca transformar as relações existentes. Essa conferência de 92 em Bogotá, ela culminou junto com a Rio 92. O que vem falando essas questões dessas conferências e com a Rio 92 que teve também, né, em paralelo? Fala-se nas questões da sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Então, cuidar do planeta. Aí começou a surgir as questões de reciclagem, reciclagem reversa, porque muitos materiais demoram para se deteriorar na natureza. Às vezes tem material que leva 400 anos para se degradar. E isso impacta o meio ambiente. Impactando o meio ambiente, interfere nas questões de saúde das pessoas. As pessoas se tornam mais doentes. Vamos perceber hoje, fazendo um paralelo sempre com a atualidade. Com essa questão de isolamento social, as pessoas estão saindo um pouco na rua, os carros estão diminuindo, o trânsito diminuiu. Aí a gente percebe que a poluição também diminuiu por conta disso, porque essa poluição tem um impacto ambiental que leva a agravos de doenças nas pessoas, principalmente doenças respiratórias, né? O que significa quando diz que a iniciativa privada atua de maneira complementar, na verdade, na construção do SUS, o que é iniciativa privada? Toda vez que a gente fala iniciativa privada, eu estou falando de questões particulares, uma empresa particular, uma empresa que tem um dono particular que não é o poder público. E quando a gente fala nessa iniciativa parceria, a gente está falando de parceria público-privado. Aonde nós temos essas parcerias? Nas organizações sociais de saúde. Vamos pensar, para dar um exemplo para vocês aqui da Zona Leste. Nós temos o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, que ele é um hospital particular, filantrópico, porém 80, 90% do atendimento dele é SUS, mas ele é um hospital particular. Quem é o dono do Hospital Santa Marcelina? A Congregação das Irmãs de Santa Marcelina. E as irmãs têm uma parceria
público-privada com o Estado, com o governo do Estado. E aí, o que acontece? O Hospital Santa Marcelina do Itaim, o Hospital Santa Marcelina de Tiradentes e o Hospital Santa Marcelina de Itaquá são organizações sociais de saúde, ou seja, são parceria público-privada, onde tem uma organização privada gerenciando em nome do Estado. Então, ou seja, o Estado dá verba para o hospital funcionar, mas quem gerencia o hospital é a congregação de Santa Marcelina. O Einstein faz isso, o Einstein tem alguns hospitais lá na região sul que eles que gerenciam, que é do governo estadual, porém o Einstein que gerencia. A Beneficência Portuguesa também. Então tem vários hospitais particulares que têm essa parceria público-privada, que é chamado das organizações sociais de saúde. Na educação também existe isso. Tem algumas creches, uma SEI de educação infantil, que elas têm essa parceria. Elas são escolas particulares, porém têm atendimento da prefeitura. Elas recebem uma verba da prefeitura para atender essas crianças, mas elas são particulares. O dono não é a prefeitura. Acontece isso também, tá? Gostaria de entender mais sobre o princípio 10 e 12 do SUS, né? Ah, tá bom. O princípio 10, o que ele vem falar? Ele fala sobre, o SUS integração executivo. O que é integração executivo? Toda vez que a gente fala em executivo, a gente está falando do governo federal. Então, lembra que eu já comentei com vocês? Nós temos o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O governo federal é o presidente. O governo estadual é o governador, por exemplo, de São Paulo, o Dória. O governo municipal é o prefeito, que é o Bruno Covas. Então, são essas instâncias. E toda vez que nós falamos em executivo, eu estou falando do poder máximo, que é o poder federal. Tá? Então, ele fala que o governo federal é a integração do executivo. Ele precisa se integrar com esses outros meios, com o governo estadual e o municipal, para dar uma saúde de qualidade para a população. É isso que ele vem falar. Ele fala de ações de saúde e ações também do meio ambiente e saneamento básico. Então, o que é isso? O meio ambiente tem que estar de acordo e as pessoas têm que ter saneamento básico. Se a gente observar o extremo leste, o extremo sul da nossa região, tem muitos lugares que ainda tem esgoto a céu aberto, não tem saneamento básico. E o que isso implica? Isso implica em doença para as pessoas. É nesse sentido, tá? E agora o 12, o princípio 12, o que ele fala? Ele fala da capacidade de resolução em todos os níveis de assistência. Então, ou seja, poder federal, poder estadual e poder municipal. Então, o indivíduo ele entra numa unidade básica de saúde, ele tem que ser atendido e tem que resolver o problema dele. Se ele vai para o hospital, que é a área curativa, ele tem que ser atendido e tem que resolver o problema dele. E o que a gente vê hoje em dia? As pessoas batendo de porta em porta sem resolver o problema. É isso que não pode, né? A outra questão. Sobre a cidadania, o que significa dizer que o exercício da cidadania não se limita nem se esgota na demanda de bens e serviços? O que é bens? É você produzir bens. O que é produzir bens? Por exemplo, eu produzo máscara facial. É um bem de consumo. Serviço. Serviço, eu sou uma prestadora de serviço. Eu sou uma diarista, vou lá e limpo a casa de alguém. Eu sou prestadora de serviço. Então, isso que quer dizer que a cidadania não é você produzir uma máscara e entregar para o indivíduo. Não, você tem que produzir a máscara, por exemplo, agora na pandemia. Produzir a máscara, explicar como é que funciona, ver quem está precisando, orientar essas pessoas do uso. E a questão do serviço é os hospitais de campanha. Saber que tem um hospital para ser atendido, vai ter um serviço que ele vai poder utilizar. É nesse sentido que nós falamos que a cidadania, você tem que fazer e acontecer, você tem que se envolver. Você não tem que ficar só produzindo algo que nem agora. Com essa pandemia, a gente percebeu muito essa questão da cidadania aparecendo. Vocês não perceberam? A Ambev fez produção de álcool gel, o Boticário fez produção de álcool gel. Então, na verdade, eles começaram a produzir bens para resolver e auxiliar nessa questão da pandemia. O Banco Itaú, o que ele fez? Ele fez a questão de serviço. Ele criou um grupo, que é o presidente desse grupo é o Paulo Chap Chap, que é o diretor
geral, é o CEO que chama assim, né? Do Sírio-Libanês, junto com o Drauzio Varela e o diretor do Einstein, eles estão formando um grupo que eles receberam um quantitativo de dinheiro para melhorar as questões de atendimento da saúde, não só a nível particular, mas como a nível público também. Então, é uma questão de cidadania. Gostaria de entender mais sobre o surgimento da saúde pública, né? A saúde pública, ela surgiu com a criação do Ministério da Saúde. Esse Ministério da Saúde, ele foi criado em 1953, o Ministério da Saúde. Só que isso não estava muito bem estruturado. Ele ficou estruturado a partir de 1988, com a Constituição Brasileira e também com o advento do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, com a pactuação do SUS e a Constituição de 88, isso ficou mais fortalecido, porque até então, quem que tinha atendimento à saúde? Só quem tinha carteira assinada, quem trabalhava. Então, aquela pessoa que era morador de rua, aquela pessoa que vivia, não tinha emprego, era desempregado, ele não era atendido em lugar nenhum. Ele morria praticamente à míngua. Tanto que nós temos a sobrevida na década de 80, as pessoas morriam com 43 anos. Se a gente pegar os jornais daquela época, então vocês vão perceber notícias assim. Isso tem até na internet. Morre idosa de 45 anos. Naquela época, 45 anos era a idade que as pessoas morriam. Hoje em dia, a nossa sobrevida está em torno dos 75 a 80 anos. Ou seja, a qualidade de vida melhorou para as pessoas, né? Depois nós temos, por que a OMS define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social? É aquela história que eu falei para vocês, porque saúde antigamente era só não ter doença. Só que a OMS ampliou essa questão porque a pessoa precisa ter um bem-estar físico, ela precisa ter um bem-estar mental. Por exemplo, se ela estiver preocupada com dívida, com um salário que não tem, que ela está desempregada, como que fica essa situação dela? Não fica angustiante? Às vezes nós mesmos passamos por isso, né? E isso pode levar à doença. Questão social, a pessoa quer ser aceita no grupo social. Se você tem problema com a sua família, desentendimento com familiares ou até na própria casa, violência doméstica que está acontecendo, que aumentou muito por conta da questão das pessoas em casa, os casais em casa, né? Isso pode causar doenças também e agravo de saúde. E aí vem o que trata a Lei 8090, né? O que essa lei vem fazer? Na verdade, ela regula todos os serviços de saúde. Então, o que a unidade básica de saúde tem que atender? O que a AMA tem que atender? O que o AME tem que atender? O que a UPA tem que atender? O que o hospital tem que atender? É o hospital de pequeno, é de médio, de grande porte? O que ele vai atender? Então, ela vem regularizar tudo isso, cada um atendendo uma demanda da população, porque senão virava uma bagunça só, ninguém sabia o que era, todo mundo batendo cabeça. Então, sabe que uma UPA agora é para atender uma urgência. Uma unidade básica não é urgência. Se a pessoa está infartando, ela não tem que ir na unidade básica. Ela pode ir numa UPA e até mesmo no pronto-socorro. Agora, se ela está com um mal-estar, uma leve cefaleia, discreta cefaleia, ela vai lá na UPA? Não, ela tem que deixar um lugar para as doenças urgentes, né? Ela vai numa unidade básica de saúde, por exemplo, né? Se ela está referindo um mal-estar indefinido, mas é leve, uma náusea, por exemplo. Levantou hoje, estou com náusea. Eu vou na unidade básica de saúde ver o que está acontecendo comigo. Não lá no hospital de urgência e emergência, né? Essa que é a questão maior, tá? Tudo bem, pessoal? Eu acho que eu consegui. Eu só não consegui deixar esse vídeo menor para poder transmitir para vocês via WhatsApp, mas eu tenho colocado ele lá no link da página do EAD, e no link vocês podem entrar que vocês vão conseguir ter o acesso à aula e ao vídeo que eu explicando toda essa questão, tá? Eu espero ter alcançado as dúvidas de vocês. Eu achei melhor fazer em duas partes, separado de base teórica, educação e saúde, para a informação não ficar muito confusa. E outra, e vocês tendo esse material na mão, fica mais fácil para vocês recorrerem a hora que vocês quiserem, tá? Mas dia 30 também a gente vai estar lá vou abrir a videoaula. Se alguém quiser entrar para a gente conversar, não tem problema nenhum, tá bom? Eu desejo boa sorte para vocês. Boa saúde para todos, né? Vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, porque a coisa tá feia, né? Tá bom? Um beijo a todos.